tarde, quarto ano. Hoje nós teremos matemática e vamos falar sobre o triângulo. Observe as figuras abaixo aí. Elas têm algo em comum, são compostas somente por formas geométricas triangulares. Dá uma observada aí nesse cervo e nessa bolinha de Natal. Essa forma geométrica é encontrada em mosaicos, em origamis, em obras de arte, em painéis de propaganda, em logotipo, em construções de prédios e montanhas e nos sólidos geométricos que nós já conhecemos. Então, olha quanta imagem formada apenas por triângulos. Como você pode observar, a forma triangular é bastante usada em nosso dia a dia. Vamos conhecê-la um pouco mais nas aulas deste módulo. Uma atividade para começar: pegue o conjunto dos sólidos geométricos. Eu vou apresentar para vocês a imagem de alguns. E aí você vai separar quais são os poliedros. Vamos relembrar o que são poliedros? Bom, agora você vai identificar os poliedros que têm faces triangulares. Quais são eles? Um triângulo é o polígono formado por 3 lados e 3 vértices. Então, agora na malha triangular, represente os triângulos indicados com o auxílio de uma régua. Você vai desenhar vários triângulos aqui, de acordo com a informação que foi pedida na letra. Então, aqui na letra A, 2 triângulos diferentes com 3 lados da mesma medida. Então, você vai olhar e vai usar a mesma quantidade de pontinhos para os 3 lados do triângulo. Se você usar, por exemplo, 5 pontinhos de um lado, usa 5 pontinhos da base e encontra a terceira linha. Depois eu quero 2 triângulos diferentes com apenas 2 lados da mesma medida. Então aqui você vai pegar, por exemplo, 10 pontinhos para fazer um lado, 10 pontinhos para fazer o outro lado, e o terceiro lado não pode ter 10 pontinhos. Aqui eu vou querer 2 triângulos diferentes com os 3 lados de medidas diferentes. Então, a quantidade de pontinhos que você usar de um lado, você não pode usar do outro e não poderá usar do outro. Só que terão que ser 3 triângulos diferentes. Lembrando que triângulo tem que ter 3 lados, independente do tamanho, tem que ser 3. Ao desenhar, você deve ter percebido que um triângulo ele pode ser equilátero, são 3 lados com a mesma medida. Ele pode ser isósceles, 2 lados iguais e um lado diferente, ou ele pode ser escaleno, 3 lados diferentes. Agora você vai voltar lá na atividade anterior que você desenhou e vai classificar qual deles que são equilátero, qual deles são isósceles e qual deles são os escalenos. Na atividade 2, você vai ver um triângulo que é muito importante, ele tem um nome especial. Na malha quadriculada a seguir, desenhe 3 triângulos diferentes, mas atenção! 2 lados dos triângulos precisam coincidir com as linhas da malha. Os vértices precisam coincidir com o cruzamento das linhas, como no triângulo que está desenhado aí. Então, você vai usar pelo menos 2 linhas da malha. A terceira não precisa coincidir com a linha da malha. Observe que os triângulos que você desenhou agora talvez apresentem uma diferença em relação ao que você construiu anteriormente. Ele tem um canto reto, por isso que você tinha que ter usado 2 linhas da malha. A terceira não precisaria, mas tinha que ter este cantinho aqui, ó. Esse cantinho chama ângulo reto. É o triângulo que tem um ângulo reto, por isso ele é chamado de triângulo retângulo, porque ele lembra a metade de um retângulo. Para a atividade 2 eu vou disponibilizar um vídeo mostrando essa dobradura com o formato dos ângulos retos. Temos aqui uma dobradura. Vamos usar esse papel para então fazermos uma dobradura.
simples e visualizar o aparecimento dos ângulos. Fiz a primeira dobra, fiz a segunda dobra. Agora a gente vai abrir o papel. Estamos vendo aqui 4 lados, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto lado. Temos aqui os ângulos, então, se pegarmos então a caneta, nós temos aqui a formação de uma perpendicular. Nessas retas perpendiculares houve um encontro e neste encontro, então, geramos aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus e 90 graus. Na malha quadriculada, é possível traçar um triângulo equilátero com as vértices nos pontos de cruzamento das linhas da malha e os dois lados sobre ela. Veja aqui na malha e responda essa questão. No item 1, as figuras que você desenhou, além de serem triângulos retângulos, também podem ser classificados quanto à medida dos lados. Identifique na própria malha desse item se eles são isósceles ou escaleno. Então, lá na imagem que você desenhou, você consegue identificar se eles são isósceles ou escaleno? Tem dois lados com a mesma medida, ou são as 3 medidas diferentes? E vamos aqui para a atividade 3. Vamos representar triângulos usando as peças. Se observar aqui nessa imagem, nós temos várias peças de um tangram. Observe os triângulos representados aí nas peças e classifique cada um. Para ficar mais fácil, faça a numeração. Coloque 1, 2, 3, 4 em cima para você conseguir identificar e colocar aqui a resposta. Represente triângulos usando as peças indicadas em cada item. Eu vou pedir para vocês desenharem essa imagem em outra folha, se possível numa cartolina, para vocês conseguirem fazer a atividade 2. Por quê? Vocês vão precisar dessas peças para poder formar e responder as questões aqui. Por exemplo, na questão da letra A, fala para você formar um triângulo com 2 peças do tangram. Qual dessas peças, juntando 2, formaria um triângulo com 3 peças? Para formar um triângulo com 4 peças. Por isso você vai ter que fazer essas imagens em uma outra folha ou num papelão. E aí você vai classificar os triângulos que você representou. Vai escrever a classificação abaixo da representação de cada triângulo desenhado no anterior. Qual nome ele leva? E aqui nós temos um desafio. Quantos triângulos estão representados na figura a seguir? Será que você consegue contar todos que estão aí? Eu quero que vocês façam a atividade em casa para praticar e classificar os triângulos. Nós temos aqui também outras figuras do tangram para responder as questões. E nisso nós encerramos nossa aula de hoje. Até a próxima!